Bem-vindos ao canal. Hoje irei demonstrar como configurar uma antena de radiofrequência RFID da SIC com o software de engenharia TIA Portal da Siemens utilizando a comunicação Profinet. Primeiro vamos começar abrindo o software e começar criando um novo projeto. Vamos adicionar um nome e comentário para esse novo projeto. Nosso exemplo, coloquei como integração RFID, feito por mim, Rafael Silva. Vamos clicar em criar, depois aguardar alguns momentos para que o projeto seja salvo na pasta de referência. Após o salvamento, ele vai abrir essa janela aí com os steps, ou os primeiros passos, né? Podemos iniciar por aí, mas eu prefiro ir na aba de Project View. Tá? A gente tem dois pontos para seguir aí, no canto esquerdo ou no meio da tela. Abrindo agora a parte de programação, essa é o software TIA Portal, né? Vamos acessar o lado esquerdo Online Access e ir na parte de Update Accessible Devices, para verificar quais são os dispositivos que estão na nossa rede. Lembrando, tá, pessoal, que precisa ter o IP configurado, bonitinho no PLC, no seu computador, principalmente no seu computador, né? Que aí depois a gente consegue alterar o IP, né, do PLC ou do RFID ou todos eles juntos, beleza? Abrindo aí a parte de diagnósticos online, né? Lembrando que a gente só está conectado nele, tá? Então a gente não consegue ver muito mais informações, apenas a parte online dele, né? Conseguimos ver versões, firmwares, atualizações e tudo mais, né? Na aba esquerda temos todas as ferramentas e iremos formatar este cartão para poder zerar, né? Lembrando que eu não sei o que estava programado anteriormente, então feito isso, os LEDs vão piscar conforme mostrado. Tá? Com o PLC já formatado, tudo zeradinho, agora a gente consegue avançar aí no projeto. Tá? Vamos seguir agora, fechar aqui a aba do Online Access. Topologia, conseguimos verificar todos os itens que estão pendurados na rede, como eu havia falado anteriormente. Tá? Lembrando que o meu computador está na faixa de IP92680X, tá? O RFID no IP 150, tá? E esse é o modelo que estamos utilizando. Conseguimos verificar todos os diagnósticos, canais de diagnósticos, principalmente o IP atrelado a ele, qual IP que ele está configurado. E principalmente o nome do dispositivo Profinet. Esse nome é muito importante porque no Profinet é pelo nome que a gente consegue comunicar com ele. E também existe a aba de Factor Reset. Abre o Sopas, tá? Com o Sopas aberto com o nosso software de programação, conseguimos verificar qual o IP que ele está realmente, né? E a gente pode verificar o funcionamento dele, e principalmente indo em Parameters, Network Interfaces e IOs e Ethernet, conseguimos verificar aí qual IP e evidenciar, né, que tanto no TIA Portal quanto no nosso software Sopas a gente tem o mesmo nome. Aí o nome está RFU 603X, né? 63X. Então tem que ficar atento a esse nome que está batendo aí com o projeto. Vocês vão ver mais para frente que quando eu adicionar esse dispositivo na minha rede, eu vou ter que fazer uma intervenção nele. Tá? Agora vamos adicionar um novo dispositivo, tá? Do PLC. Eu vou colocar ele como um PLC 1500 sem especificação, porque vamos supor que eu não sei qual que é o modelo final dele, com I/O, sem I/O, né? Eu vou colocar o padrão, tá? Eu sei que ele é um 1500, e quando eu entrar na tela, né, ele vai ficar uma tela com PLC em branco, né?
Isso quer dizer que a gente ainda não tem ele especificado. A gente sabe que é 1500, mas não sabe que tipo de 1500. Apertando em Detect e alterando a interface de rede para a porta de rede, né, cabeada, dando Start, a gente consegue encontrar o PLC. Tá? Eu vou dar um flash LED para ver se esse PLC realmente é o PLC que eu estou utilizando. Tá? Então, os LEDs piscarão nesse momento. E aí ele está detectado. É exatamente esse que eu estou. Ele está no IP 0.2. Tá? Vou aguardar ele adicionar. Agora sim, estamos com a CPU exatamente igual ao físico. Né? Então, a partir disso, eu consigo já iniciar a configuração de todos os periféricos. Lembrando que nessa versão do Tia Portal ele requer senha, né, para as novas seguranças aí de senha com confidencialidade. Nesse momento a gente não vai atribuir nenhuma senha, a gente vai desativar e dar o OK. Fazer aí transferir esse hardware e software, né, lembrando que ele estava sem nenhum backup, e eu mandando transferir, a gente vai deixar um programa salvo dentro da memória, ainda só com o PLC, sem nada configurado, né? Então é o mesmo procedimento, escolher a porta de rede, encontrei o PLC e vou dar um load. Vou dar a compilação, compilar, ele vai verificar se todas as instâncias estão ok ou não, se tem algum erro ou não. Tá? Isso, apenas clicar em load, e ele irá carregar esse programa, né, essa programação no PLC, e aqui eu já vou falar para ele iniciar o módulo já. Agora já vai transferir com ele em Start. Bom, agora vamos adicionar aí o dispositivo de rede, né? No caso, a gente vai adicionar o GSD do RFID, do RFU 630, tá? Demorei um pouquinho porque eu estava abrindo o Chrome aqui para mostrar, né, no nosso site onde encontramos os GSD e também Function Blocks e todas as ferramentas para programar. Então estamos no nosso site da SIC, vamos pesquisar por RFU 63. Lembrando que, por ser radiofrequência, temos diversas frequências para diversos países, né? Então a gente vai pesquisar pelo Brasil, tá? Frequência homologada aí pela Anatel. Downloads, em software, e dentro de software temos diversas ferramentas, né? Diversos programas de Function Blocks para diversos protocolos, tá? Profinet, Profibus, Profinet com CDF, que é um outro gateway nosso. Então a gente vai pegar o Profinet para o RFU 630 ou 6XX, que ele serve para todos os modelos RFU, tá? Fiz o GSD, agora eu estou procurando aqui o Function Block, né, que são os arquivos os programas, né, os blocos de funções para a gente instalar também no Tia Portal, né? Então, do 1200 1500, padrão, tá, pessoal? Baixei, está lá na pasta de downloads. Né? Como eu já havia feito isso anteriormente, o GSD já está instalado, tá, pessoal? Mas eu vou aqui buscar a página, a pasta, né, para poder mostrar para vocês como que o arquivo vem, tá? Deixa eu procurar aqui.
Aqui a gente tem diversos produtos da SIC com diversos GSDs, tá, pessoal? Todos eles temos lá no nosso site da SIC de forma fácil, tá? Em aba Download Software. Deixa eu só achar aqui. Também não é. Achei Profinet. Então, a gente tem a primeira parte, que esse é o Function Block, e a parte de baixo é a pasta onde está o GSD. Eu selecionando a pasta, como o GSD já está lá dentro, ele vai encontrar, né? Só que ele já vai avisar que já está instalado, né? Vou dar um instalar aqui, você vai ver que vai até dar um erro aí que ele já existe, né? Então eu não preciso fazer nada além disso, tá? Só dar um close. Para quem não tem instalado, ele vai atualizar, né, com o novo GSD o catálogo de hardware, né? Após isso, esse, esse novo hardware aí vai estar no nosso catálogo, né? E para eu poder iniciar aí a configuração, né, eu preciso colocar esse dispositivo, né, na parte de rede, né, e interligar o PLC com o RFID. Nisso a gente tem que ir lá na parte de catálogos, né? A SIC está em Other Field Devices, SIC AG, aí a gente já tem diversos sensores que já fizemos integração, né? Então a gente vai procurar por SIC e RFU6XX. Dentro a gente vai ter dois modelos, com handshake e sem handshake, tá? Para esse vídeo a gente vai colocar com handshake, que é o que o manual, por padrão, nos explica desta forma. Então não vou alterar o padrão, tá? Conexão do PLC para o RFID, tá? Eu sempre utilizo essa condição, né? PLC para RFID. E agora temos já o nosso RFID inserido no projeto e na parte da direita em Device View conseguimos ver todos os endereços de memórias, né? Então a gente tem 1 byte para entrada e saída de controles de informações e 32 bytes de entradas e saídas handshake, tá? Que está endereçado já. Mas é possível ir lá no nosso catálogo e alterar também, tá, pessoal? Então a gente pode alterar até 128 aí bytes de informações. Beleza? Muito simples, clica, arrasta, deleta o que está aí, clica e arrasta, que ele já vai inserir aí na aba do dispositivo e já vai também endereçar todos esses 128 bytes que aí a gente possui. Feito isso, vou transferir todas essas configurações para o PLC, tá? Seguindo aquelas mesmas formas que a gente havia feito anteriormente, tá? Downloading. Vou aguardar um pouquinho até terminar a transferência. E vamos dar um finish. Finalizar. Essa primeira transferência é um pouco mais demorada, porque a gente está transferindo também a parte de hardware, né? Então ele precisa fechar a comunicação com o dispositivo, né? E verificar se essa comunicação está funcional, se tem algum erro ou não, tá? Vamos ver uns segundinhos aí que ele já vai finalizar. Maravilha, finalizou, tá? Agora a gente pode dar um start na CPU e colocar em modo online, Go Online. E aí conseguimos ver a integridade de toda a nossa rede. Ó. A gente está com um problema no local módulo ou no I/O, né, em Profinet. Ou seja, alguma coisa, alguma configuração está errada no RFU. Vamos para o modo offline. Lembra que eu tinha falado daquele nome de Profinet, né? Então aí a gente vai verificar que o IP vem padrão 01, a gente precisa alterar, né, para manter o 150.
só para confirmar, lá no sopas é 150, final 150, e o nome, reparem que o nome está errado. A gente está como RFU 63X e lá está como RFU 6XX. Então a gente vai desabilitar essa caixa e vai colocar um 3 e vai mandar transferir novamente. Então reparem que quando ele está com erro, ele demora um pouco mais para poder finalizar, né? Quando você deixa ele arrumadinho, ele já finaliza mais rápido, né? Então ele já verificou a conexão e quando eu der aqui o modo Go Online, vai estar tudo verdinho novamente para a gente poder iniciar. Então essa é a primeira parte, né? Agora vamos adicionar um projeto de referência nesse projeto que a gente está fazendo. Então essa é a nossa topologia, o RFU 630 com a CDB, cabo de rede ligado direto no 1500, tá? E um outro cabo de rede ligado no meu computador, né? Então na parte da esquerda a gente consegue ver os projetos que já estão inseridos de referência, né? Mas para exemplificar, eu vou fazer do zero. Lembra que a gente baixou aquele Function Block? Dentro do Function Block tem todas essas informações, exemplos, bibliotecas e por aí vai, tá? Eu não consigo deletar porque ele já está em uso, né? Então a gente vai adicionar um novo para poder mostrar aí para vocês, pegar a versão 14, que é o que eles nos informam, tá? Nos disponibilizam, tá? E ele vai dar um erro falando que esse exemplo é da versão 14, então ele tem que dar um update para a versão 17, ele já faz isso automaticamente. Tá? Esse projeto de referência é um exemplo feito, tá, pela nossa matriz, onde eles já tem tudo redondinho lá, tabelado, watch table, a OB, as DBs, já está tudo certo num projeto de referência que eu posso usar esse projeto de referência no meu projeto, né? Então a gente consegue abrir esse projeto, né? Verificar todas as configurações e também eu consigo, né, selecionar esses arquivos para o meu projeto atual, né? Então é muito simples, é só eu selecionar, clique e arrasta. Repare que ele só vai deixar colocar na pasta correta e ele vai perguntar se você quer adicionar ou substituir. Tá? Eu recomendo substituir, como é um projeto do zero, né? Agora vamos para outros pontos, vamos também pegar as tags do PLC, né? E também os tipos, né? Os data types, para poder operar junto com o Function Block, para operar junto com a OB, tá? DBs. Aqui eu vou já pegar essas tabelas de watch table, né, que elas já estão separadinhas e numeradas, tá? Eu vou colocar também no nosso watch table para a gente poder depois simular todas as configurações. As outras pastas não estão abrindo porque não tem nenhum arquivo. Tá? Vamos abrir o OB. Esse modelo do OB1, ele vem no formato SCL, tá, pessoal? A linguagem SCL, que é uma linguagem estruturada aí, né? Então, é meio complicado, né? Que a gente está acostumado a trabalhar com ladder, mas se a gente descer todo esse function block, essa OB, a gente vai ver que tem um function block aí, né? Que é o RFU. Eu vou mostrar que a gente precisa pegar a identificação do RFID. E como a gente faz isso, né? A gente tem que ir lá na parte do RFID e encontrar qual que é essa identificação e alterar esse número aqui em Hardware Input Identify, o comprimento dele, né? E Hardware Output Identify e o comprimento dele, tá? As outras informações a gente não precisa mexer porque ele já está atrelado às DBs e os data types, tá? Então é só alterar a identificação que a gente já consegue fazer um primeiro teste aí. Eu vou fazer o download de todas essas novas configurações e aí a gente já consegue testar algumas coisas já.
Estou acelerando um pouco o vídeo, tá, pessoal? Porque são vários passos, né? Então, eu vou tentar deixar o mais sucinto possível aí para a gente ter a facilidade e a praticidade de poder configurar todos esses parâmetros, tá? Bom, finalizado, transferido, né? Vamos dar um online aqui e a gente verifica que está tudo operando direitinho, tudo verdinho, tudo transferido. Agora a gente consegue já iniciar uma coleta de dados, né? Uma troca de dados aí, tá? Então a gente tem alguns exemplos, né? A gente vai trabalhar, eu vou trabalhar aí na parte de read tag, tá? O write tag e o trigger. Tá? A diferença é que o read tag a gente faz a leitura da tag por si só, o que ela está lá e é tudo configurável esses blocos, né? O trigger, eu só vou dar o trigger e receber o que está configurado no meu, na minha lógica, né? Ou no meu output format lá no Sopas, tá? Então eu tenho que fazer algumas configurações de trigger e algumas outras configurações para poder receber essas informações do PLC, tá, pessoal? Então eu vou mostrar isso aqui agora. Então a gente vai lá no Sopas, abre o objeto Trigger Control e vamos alterar de Sensor Input 1 para Sopas Command. Tá? E o Trigger Source ou Good Read. Então, quem vai comandar isso é o PLC ou uma boa leitura. Tá? Outro ponto também, o Output Format. É nesse formato que ele vai vir, é o STX, Start Text, né? É um computador com a UI e um end text. Então, esse é o formato que a gente vai receber. É totalmente customizável e alterável, né? Eu vou fazer a conexão aqui com o terminal no Eclipse para vocês verem esses dados, né? Alterando, né? Ou eu recebendo esses dados, tá, pessoal? Então, deixa eu organizar as telas aqui. Muita tela. Vamos lá, eu vou dar um trigger aqui na mão. Então, a cada trigger eu recebo uma informação, tá? Então, eu também vou fazer essa mesma ideia, tá, pessoal? Com um Enter. Essa ideia é só para mostrar que a gente consegue organizar os dados da melhor forma possível, tá? Então, vamos ver agora se a gente consegue comunicar isso, né? Esses dados aí, com os comandos através do TIA Portal, através do PLC, né? Usando a comunicação Profinet. Tá? Então, por padrão, eu dou o walk-ins lá para ficar online, né? Para verificar as variáveis, um forçar para inicializar todas essas variáveis, né? E o trigger vai ficar sempre on, né? Ou seja, um bit, né? Informando que o trigger está acionado, e aí eu tenho que dar um request. O request é uma borda de subida que o PLC precisa, que o function block precisa para ele poder iniciar as instruções que foram ele fornecidas, né? Então a gente verifica ó, que já foi para true, ele já deu trigger aqui no Hercules, o request done foi para true, não temos erros, e aí a gente já recebeu alguns resultados, tá? Esses resultados estão um pouco estranhos, né? Aqui a gente consegue ver o computador subindo, né? A cada trigger o computador altera, tá? A gente consegue ver também o comprimento, né? Dessa informação, tá? Desse resultado, tá? Aqui vocês vão ver que eles vão estar tudo em hexa, né? Um número, né? Não muito visível para a gente. Vamos alterar aí para caracteres, que aí eu acho que fica mais fácil de a gente poder bater cara crachá aí, né, o que está escrito na tag, no output format, com todo o que a gente está recebendo no PLC. Tá? Então repare que a gente está recebendo exatamente o que está no Hércules, tá, pessoal? E eu também vou mostrar aqui no Quick Start da antena aqui, a UI está como SIC Brasil, mas ela está em ASCII, né? A gente pode também alterar essa informação, né? Tudo para ASCII. Então, o que está nessa memória, né? Na UI está como SIC Brasil. E aqui eu vou alterar a username como
teste RFID TIA Portal. Bom, eu vou, aqui no Output Format, eu vou acrescentar também a User Memory. Né? Então eu quero fazer a leitura do UI mais User Memory. Vou alterar também para ASCII, que eu quero fazer a leitura, né, dos caracteres, não em decimal. Então deixando esses dois bloquinhos em decimal, em string eu consigo ler. E aqui eu preciso em Transponder Processing, eu preciso ativar a leitura da User Memory. Comprimento dela eu vou colocar 10 words, provavelmente é um pouco mais, tá? Mas só para a gente poder conseguir transmitir todos esses dados para a gente poder visualizar, tá? Apagarei aqui o Hércules, vamos ver se a gente dando um request ele já recebe as informações. Olha lá, já recebi o SIC Brasil, traço, teste RFID, TIA Portal. Ficou faltando alguns bytes, né? Então, se eu quiser ler mais informações, eu tenho que alterar lá de 32 para 128 e aumentar aí o campos dos resultados, né? E vocês repararam que no Hércules também está a mesma informação, né? Então, essa aqui é uma demonstração de como coletar os dados do RFID utilizando aí o Output Format, né? Apenas como string, sem nenhum tipo de processamento pelo lado do PLC, apenas recebendo as configurações lá do SOPAS, né? Então, todas as configurações estão dentro do RFID, dentro do SOPAS, tá? Então, no Hércules também estou recebendo perfeitamente. Eu posso também alterar entre o Output Format 1 e o Output Format 2, tá? Eu posso ter duas saídas de dados, né? Então, se eu der aqui um request, provavelmente agora eu vou receber o outro formato de dados, né? Então, eu posso receber entre esses dois formatos e vocês repararam que toda a configuração é feita no SOPAS, né? Aqui eu só recebo os dados do trigger, mais nada, tá? Então, eu vou voltar para o Output Format 1, dar um save permanente, e se eu fizer a requisição novamente, vai ser possível ver o outro dado do outro Output Format chegando também. Agora, vamos mostrar como fazer essa configuração não utilizando só o trigger. Agora eu vou fazer a leitura da tag mesmo, né? Sem precisar utilizar o output format do SOPAS ou coisas do tipo, tá? Então ele vai ficar um pouco mais customizável, vamos falar assim. Então só vou desativar aqui todos os bits que eu estava utilizando nesse outro watch table, né? E aí eu vou fazer aqui no watch table read tag, eu vou utilizar ele para configurar. E depois eu vou utilizar também o write tags, tá? Na tabela de escrita, tá, pessoal? Então, eu estou só zerando todas as informações para a gente poder iniciar ela do zero. Tá aqui, então, read tag, mesmo padrão óculos, tá? Só estou verificando aqui se no trigger tem mais alguma outra coisa. Não, beleza. Como eu já alterei as informações na outra tabela, então eu vou seguir na outra tabela. Então vamos ler aqui o manual. Esse manual também está inserido lá nos exemplos, né? Então esse manual aqui conta como que a gente tem que trabalhar com esse function block, né? Mas principalmente é ler o conteúdo do transponder, né? Então ele indica aí o passo a passo para fazer essa comunicação. Então eu preciso ter essa communication I mode 0, né? Vamos ver se eu estou com o mesmo tipo de informação, perfeito, que é uma single tag. Então vou trabalhar em modo de leitura única. Tá? Para utilizar esse modo, né, aí eu preciso fazer outras configurações. Mas antes disso, a gente precisa verificar também qual banco de memória a gente vai acessar. Né? Lembrando que o 1 é para UI, 2 é para o TID e 3 é para o User Memory. Tá? Vai começar em qual
comprimento do dado, né, e qual o comprimento total desse dado. Então eu vou dar um offset e ver quantos bytes eu vou fazer a leitura, né? Gerando todas as variáveis. Então vamos fazer a leitura apenas da UI primeiramente, né, para seguir aqui o passo a passo do manual. Que a UI está como SIC Brasil, tá? Lá no manual, vamos ver o que, que ele pede para a gente acionar ele. Então a gente fala que tem que dar um read tag, tem que estar acionado, enquanto o request tem que dar um trigger nele. E após isso a gente recebe o que está na tag, tá? Então são essas primeiras configurações que têm que ser feitas para poder funcionar. Mas antes disso, tem uma configuração especial lá no RFID, lá no nosso Output Format, tá, pessoal? Então vamos seguir lá na página mais para cima, no modo no sumário 5.5.3, tá? Ele explica como tem que ser a leitura única de tags. Então vamos mexer lá no trigger, né? E vamos deixar da mesma forma que o manual pede, né? Então vai ser sopas command novamente, good read e time track. Vamos deixar um tempo de leitura de 1 segundo, né? Deixar o gate aberto durante 1 segundo. E a gente tem que alterar o output format nesse formato aí. Vamos lá então, output format. E vamos criar exatamente esses blocos aí com essas condições, tá? Para fazer todos esses filtros. Então eu seleciono aqui, adiciono uma nova condição e para a condição eu vou colocar que tem que ser igual a contador RSSI mínimo, igual a 1. Tá? Esse é um filtro, tá? De retorno de tag, de potência de tag. E aí vamos manter um 0x aqui, enquanto se não ler nada, vai ser 0, 0. Tá? Eu vou dar um Ctrl X aí nesse bloco e eu vou colocar ele para dentro, para facilitar aí. Tá? E também vou mudar aí a condição para RSSI mínimo. Tá? Essa condição já vem por padrão lá em Evaluation Conditions, tá, pessoal? Então isso aí já é padrão, já vem configurado no leitor, tá? Vamos apagar e agora vamos seguir lá, vamos adicionar novas informações, general Code Items, vamos colocar aí o sinal médio de retorno da antena 1, um espaço, sinal médio da antena 2, espaço, sinal médio da antena 3 e espaço de novo, sinal médio da antena 4. Lembrando, porque são 4 antenas, tá, pessoal? A gente tem possibilidade de colocar até 4 antenas. E depois eu vou colocar o PC UII aí nessa condição também, que é o nosso memória UII, tá? E lembrando, tá, pessoal, que para cada bloquinho desse precisa ser alterado para hexadecimal, tá? Então vamos dar 2 cliques, mudar de decimal para hexadecimal e fazer isso nesses 4 blocos da antena, tá? Lembrando que para o PC UII não vai haver necessidade de alterar, tá, pessoal? Então segue dessa forma aí. Tem esse padrão, tá? Quero ver se vocês descobriram uma coisinha aí que eu acabei esquecendo, mas vamos ver o que vai acontecer, tá, pessoal? Agora vamos lá, fazer a mesma coisa que a gente fez na outra tabela, vamos deixar ele em monitoramento ativo, né? Agora ele pediu para deixar o read tag sempre on, né? E eu vou dar um pulso no request. Vamos fazer isso novamente. Vamos para 0 e vamos jogar para 1 novamente, vamos ver o que acontece. Bom, ele me deu um erro, né? Falou que deu um erro no bloco, o código do erro é o erro 24. Vamos voltar lá no manual e vamos entender o que é esse erro, tá? Esse erro fica sempre na parte de baixo desse manual aí, tá? Então vamos descer, cadê? 13, 16, 23, 24. Output format inválido. Então vamos ver o que a gente errou. Lembra que eu falei que tinha um macetezinho aí, ó? Tem que colocar esse 01, ponto e vírgula, né? Então, save permanente aí. Vamos ver se agora as coisas funcionam aí. Agora foi para true.
Então ele fez a requisição de todas as antenas, né? No caso é só uma, e fez a leitura da UII como SIC Brasil. Perfeito? Então essa parte de read tag está funcionando também. Vamos fazer uma brincadeira aqui, ó. Vamos ler esse transponder e vamos alterar este nome, né? Dá para escrever. Agora vamos requisitar essas novas informações que acabamos de escrever, né? Então vou dar um request, foi para true, e agora as novas informações já estão aí nos campos de resultados. Perfeito? Vamos mudar um pouco aí agora a brincadeira, tá, pessoal? Vamos alterar o banco. Vamos colocar para o user memory, banco 3. Sabe? Lembrando que o user memory ele concentra a maior quantidade de dados, tá? O II, os dados são um pouco menores, vai depender de tipo de tags, né? A user memory, nesse caso, é 512 bits, tá? Então vamos lá, fazer a requisição da user memory. Vamos alterar a quantidade, aí, o comprimento em Word, tá? Mandar forçar esse novo valor e requisitar novamente estes dados. Verifiquem que eu acabei de ler a user memory, né? Tia Portal. Perfeito, gente? Então, demonstrei aqui como que eu faço a leitura de dois bancos, altero esses bancos via sopas, tá? Agora vamos brincar escrevendo nessa tag, né? Agora a gente tem que desabilitar aí a parte de leitura e vamos habilitar a write tag, né? E para qual banco que a gente vai escrever toda essa informação. Como eu estava no read tag, eu estava em 3, vou manter em 3 e ele vai escrever esses caracteres, que já estavam aí por padrão, tá? Já veio no exemplo da tabela, tá, pessoal? Então aí a gente vai ativar write e vamos dar um pulso aí no request. Feito isso, foi para true, né? Vamos verificar novamente, fazer novamente. Foi para true ali, teve alteração. E esses dados foram escritos. Será que foi mesmo? Então, vamos fazer a mesma coisa naquela outra tabela de leitura, né? Vamos monitorar de novo o óculos, vamos desativar aqui o write, ativar o read, vamos requisitar esta informação. Legal, atualizou a tabela, vocês viram que foi as mesmas informações. Agora vamos ver no software, né? Vamos acessar ele pelo RFID Transponder Access. Vamos aqui agora atualizar aí a memória. E vocês reparem que ele os dados foram transferidos. Beleza, pessoal? Agora vamos utilizar a Function Blocks e configurando as DBs, tá? Começar meio que do zero aí, tá? Vamos começar aí um projeto, né, meio que do começo, mas só lembrando como que era feito essas ligações, né? Estamos utilizando o mesmo equipamento, né? O mesmo RFID, tá bom? A visualização aqui do dispositivo também está em 32 bytes, tá? Input, output. Lado direito, bibliotecas, libraries, global libraries, e vamos adicionar uma biblioteca nova, tá? Onde que ele está? Ele está naquela pastinha lá do PNDP, tá? Tem diversas versões, vamos pegar da versão 14, SP1, lembrando que ele faz a conversão depois para a versão 17. Tá? Selecionei o arquivo de referência, ele vai abrir a biblioteca, vai me avisar se eu quero ou não fazer um upgrade da 14 para 17. Tá? Então, a gente fazendo o upgrade, ele faz automaticamente, né? E já renomeia para a versão 17 aí para nós, para a gente trabalhar com ela já. Esperar um pouquinho para ele poder adicionar.
atualizar aí toda a nossa biblioteca aí de function blocks, e ele aparece aí na nossa lista, né, do RFID. Lá a gente tem algumas informações, principalmente contida nessa master copies aí, tá? Que tem o data type e tem o program block, né? Então a gente transfere igual anteriormente, a gente clica e arrasta para o PLC data type, tá? Program block também é a mesma coisa para a pasta program block, que ele já vai estar aí o function block e os tipos de dados para serem armazenados. No resto não tem mais nada, tá, pessoal? Agora vamos fechar aqui, vamos trabalhar agora no nosso OB, né? O OB1, que é o nosso looping principal, né? Nossa configuração principal aí é o OB1, que é o main, tá? Deixar aqui para ganhar mais espaço. Vamos lá, vamos clicar e arrastar e colocar aqui na nossa linha de programação. Ele vai pedir para criar uma DB, né? Você pode criar uma DB aí por padrão, tá? Que ele vai salvar todas essas variáveis desse function block, né? Então aí, igual o anterior, esse daí também precisa ter a identificação de hardware e todas essas informações, tá, pessoal? Então, vamos atrás dessas informações aí. Peguei aqui novamente na pasta que a gente fez o download no site, né? A gente pediu o GSD e os function blocks, né? Dentro do function block vai ter todas as documentações, exemplos e documentações, tá, pessoal? Bibliotecas e tudo mais, tá? Então, vamos lá, documentação, abrir o PDF. E nesse PDF aí já vai explicar como que esse function block, né? Qual que é o objetivo desse documento, né? A proposta desse documento. Então é para instruir como funciona o function block, como operar com esse function block, né? Então ele explica ponto a ponto o que é cada informação aí, o que é entrada, o que é saída, né? Quais as informações a gente precisa para poder trabalhar com esse function block, tá? Então os principais é o hardware input, identify, hardware input length, output e output length. Ele explica quais são todas as funcionalidades, né? A gente consegue fazer a escrita e a leitura, escrever na UI EPC, por aí vai, né? Aqui no comecinho do vídeo eu expliquei, né, todos esses módulos, aí ele explica de forma escrita, os tempos, né, de trigger e tudo mais, a comunicação, né? Eu não vou ficar lendo todo esse manual porque é muita informação, tá, pessoal? Então a gente já passou por algumas delas durante o vídeo, né? Vamos chegar na parte aí que importa mesmo, né? Que é na parte de hardware identification, que são as partes dos parâmetros, né, de entrada. Então a gente precisa achar esse número de identificação no nosso hardware, tá? Lembrando que ele pode variar, tá? Se tiver diversos RFIDs, cada RFID vai ter uma identificação diferente, justamente para ele poder linkar aí da onde vem a informação e para onde ela vai, tá? Vamos aqui de novo no configuração do dispositivo, Device Configuration, vamos abrir aí o RFID, clicar nele, né? A gente consegue ver a quantidade de inputs que a gente vai operar, né? Deixa eu achar aqui onde está as constantes, beleza, né? Essas aqui são as constantes do RFID, tá? Agora a gente precisa achar quais são as constantes, aí, qual que é a identificação, tá, pessoal? Das IOs, né? Das entradas e saídas ali. Então deixa eu lembrar onde que era aqui. Peraí. Aqui são todas as identificações do hardware do PLC, tá? Do 1500. Então vamos voltar aqui para o RFID, vamos em Network View, é onde faz a troca de dados, né? Então você viu que apareceu agora, né? Quais são as entradas e saídas. Então 267 e 269 que devemos usar, tá? E Control Bits, caso houvesse, era 263 e 265. Perfeito? Então vamos aí. Adicionar estas informações. 267, 269 e os comprimentos de 32.
eu mostrar aqui para vocês qual que é o módulo que a gente está usando, o submódulo, 32 bytes de informação para entrada e saída. Tá? Então devemos também configurar esse tipo de informação. Se você não for usar nossa rede proprietária de identificação, né, então devemos deixar em 0, tá? E aí tem todas as informações para trigger, on, off, read tag, write tag, né? Se vocês viram aí o comecinho, a metade do vídeo, né? Com o exemplo pronto, essa parte já vem pré-configurada, tá? Aqui com o function block genérico, devemos configurar todas essas informações, tá, pessoal? Então, a gente precisa criar um data block, né? Para poder criar uma estrutura dentro do data block, onde a gente vai nomear quem é o trigger, quem que são essas memórias, né? Quem é trigger on, off, write, read, tá? Então, aqui eu vou criar, porque a gente precisa salvar, pegar esses dados, né? Então vamos lá, criar um data block, uma DB, eu vou renomear essa DB, né? Conforme tá o exemplo, para facilitar a gente, tá, pessoal? Então, ó, dbSeekRF1 6xx data. Então vamos lá, vamos escrever db underline seek rfu. Aqui eu vou colocar 63x, só para exemplificar que a gente está nesse modelo, tá? E vou dar um OK. Deixar ele criar automaticamente. Perfeito? Então aí eu preciso colocar um dado, né? Então vou colocar data. E que tipo de dado é esse? A gente vai pegar aqui daquele data types que a gente também importou do function block. Já vem pronto. Na hora que eu der o OK aí, ele já vai estar todo estruturadinho, comunicação, leitura, escrita, tá? Vocês vão ver que é igualzinho ao do exemplo, tá, pessoal? Para adicionar esse nova DB como dado. E aí ele vai saber como requisitar esses dados, né? Que todo o mapa de memória, né, o mapa de dados já está tabelado, organizado lá no data types, tá, pessoal? Então eu vou aqui agora compilar e transferir, né? Já vamos deixar ele reinicializado já. Finalizar. Vamos ver se está com algum erro, algum problema de compilação. No princípio está tudo ok. Maravilha. Podemos aí seguir para os próximos passos agora, tá? Eu preciso criar agora uns bits para poder ativar essas funções de requisição, de trigger on, trigger off, né? Aí eu já tinha uma tabela, mas eu vou deletar e vou criar uma nova, tá? Para mostrar para vocês como a gente vai criar tudo isso novo, tá, gente? Então aqui eu volto para o meu DB que eu acabei de criar, né? E vou criar aqui uma nova estrutura chamada control bits. E eu não vou usar esse data type, eu vou falar que ela é uma estrutura e eu vou tabelar essa estrutura, né? E aí eu posso colocar qualquer tipo de nome agora, tá? Então eu vou tentar seguir aí esses nomes, né? Requisição, trigger on, off e vamos fazendo por partes. Vamos lá. Requisição, request. Um trigger on, trigger off, um read, um write. E por enquanto tá bom. Os outros comandos, eles são muito genéricos, muito avançados, né? É muito raro utilizar, tá, pessoal? E aí eu vou atrelando, né, todos esses parâmetros de request para cada tipo de parâmetro. Eu aperto aqui, né, o menuzinho, vou em Control Bits e esse cara é o trigger on. A mesma coisa para baixo, trigger off. Read tag e write tag.
Perfeito, tudo assimilado, tudo organizado. Agora vamos criar uma nova tabela, vamos renomear ela como teste do trigger. Então eu também vou usar o Hércules, tá, pessoal, para mostrar esse trigger acontecendo, igual eu fiz, né, já pronto lá, né, que eu demonstrei anteriormente. Agora vamos fazer aqui a partir de Ctrl Bits Read. Se puxando dá certo, se eu consigo puxar todas as áreas, não puxou legal. Então vamos criar na mão aí esse Ctrl Bits, porque ele já pulou para a data, né? Então vamos já deletar esse, vamos criar na mão aí esses bits de controle, tá, gente? Read, write, vamos dar um request, que ele é o importante, né? Normalmente o request a gente deixa em primeiro, mas só para cá, para a gente demonstrar, não ficar muito longo o vídeo. Trigger on, vou colocar agora um trigger off aí também para finalizar. Feito. Agora vamos aí transferir para o dispositivo, ver se está tudo ok, se não vai dar erro. Perfeito. Agora vamos aqui simular. Mas antes para eu poder simular, eu tenho que abrir aqui e organizar minhas janelas. Colocar ele igual online. Ativar aqui o monitor, né? Uma travadinha aqui no computador, vamos lá. Estou verificando aqui se está tudo ok, beleza. Bom, agora eu vou clicar na tabela para poder desclicar ali da célula, né? E vai me permitir ativar aí o ações. Vou organizar a tela aqui para a gente poder ver esses dados trafegando, tá, pessoal? Então eu vou dar aqui, lembra que eu vou dar o trigger on, tem que ficar ativado. E tenho que dar um pulso no request. Perfeito. Então eu fiz essa requisição. Lembrando que esse formato de dado está meio estranho porque eu estou usando o tipo de format do exemplo anterior, tá, pessoal? Que é fazendo a leitura do read tag, lembra? Então ele está já configurado para esse formato. Agora vamos avançar um pouquinho aqui na brincadeira. Agora vamos adicionar aqui pelo menos os resultados, né? Então dos resultados a gente vai lá naquele DB, em data, não é Ctrl Bits, deixa eu apagar aqui, vou colocar data. E lá eu vou pegar, tem a parte de comunicação, comandos livres, vai a parte de resultados de leitura, né? E vamos pegar aqui, tentar montar igual outra tabelinha lá, montar ele padrão ali. Deixa eu organizar aqui a tabela. Que tem de 1 a 18, né? Aí esse é um resultado que ele não... Ele é só uma estrutura, tá, pessoal? Então ele não aparece nada, tá? Então a gente pode depois até deletar ele. Aí eu vou deixar em caracteres só para facilitar a nossa leitura aí. Então se você for ver, os dados já estão aí. Não num formato muito bonito, mas depois a gente pode alterar. Deixa eu organizar todas as informações. Vamos apagar esse resultado aí. Vamos colocar o contador.
Beleza. Deixa eu voltar aqui para minha tabela aqui. Trigger off, um trigger on, um request. Você vê o computador alterando, mas a informação não altera porque é a mesma sempre, né? Então vamos fazer uma outra brincadeira aqui. Vamos mexer no Output Format. Vamos mudar para o Output Format 2. Fica mais fácil a gente visualizar, tá? Então lembra que a gente está só na parte de trigger, né? Então é o Sopas que envia esses dados através do Output Format. Então vamos lá. Dá mais um request. E esses dados já foram alterados para o segundo Output Format. Deixar ele em ASCII, a gente poder ler, né? Aí, ó. Fez a leitura TIA Portal B. Ele começa com STX, que é o 02, termina com ETX, que é o 03. Então é isso, pessoal. Esse foi uma demonstração de como fazer a requisição aí usando os function blocks, DBs, configurando o watch table, tá? Eu fiz aqui o mais simples, mais rápido, usando apenas o trigger, né? E os sopas com os seus output formats e toda a configuração sendo responsável por enviar esses dados tratados. E no PLC eu só dou o trigger e recebo o resultado, tá, pessoal? Mas é possível fazer também que nem na metade desse vídeo aqui, com aquele exemplo, a gente consegue também fazer a leitura da tag, a escrita da tag, tá? Lembrando que todo data type já está aí bonitinho no function block, é só uma questão de você colocar essas informações aí nessa tabela ou criar várias tabelas que nem o exemplo anterior para você fazer todos esses testes, tá? Eu não vou alongar muito mais, porque senão a gente fica aqui mais de horas falando sobre isso e fazendo todos os testes, tá, pessoal? Então, eu agradeço aí a atenção, agradeço também aí a disponibilidade para assistir esse vídeo aí. Qualquer dúvida, contacte nós, a SIC Brasil aí, com todos os nossa equipe aí para fazer esse suporte. Um abraço.